Então nessa lista 6, a gente agora vai trabalhar a parte de máximos e mínimos de funções de duas variáveis, né? Então os problemas que a gente vai tratar agora são justamente problemas que pedem para a gente determinar quais são os máximos e mínimos locais, né? E ou pontos de cela das funções, porque a função pode ter máximo, pode ter mínimo, pode ter ponto local, né? Só que a gente está olhando para locais, né? E não globais. Globais daí já é outro trabalho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se tem pontos críticos, né? Então vamos verificar pontos críticos. O que são pontos críticos, né? Pontos críticos são pontos, né? Até eu vou anotar aqui, ó, A e B é um ponto crítico. Da f, se a derivada em x é igual a zero e, ou seja, os dois juntos, né? E a derivada parcial em y é zero, tá? Eu até vou colocar como um asterisco. Na verdade, a derivada no ponto, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é derivar em x e ver aonde aonde essa derivada fica zero. Depois a gente deriva em y e vê aonde essa derivada fica zero. E a gente vai depois analisar todos os pontos que tem essas duas derivadas igual a zero, certo? Então, deixa eu ver se fica melhor. A luz aqui. Tá. Porque eu faço sombra no quadro. Assim talvez fique melhor. Vamos ver. Então a gente verifica os pontos críticos da função, né, fazendo as derivadas parciais. Então a fx, né, sem aplicar ponto nenhum, é simplesmente a derivada parcial em x dessa função aqui. E como é que é essa derivada parcial? A gente vai considerar o y como constante. Então a gente já vê aqui, ó, 9, a derivada de 9 em x é zero. A derivada de menos 2x é menos 2, né, em x, derivada parcial. A derivada parcial em y aqui dá zero. A derivada parcial em x aqui de menos x ao quadrado fica menos 2x. E aqui dá zero. Então, a fx é isso aqui. Daí a gente vai analisar quando é igual a zero. E a gente também tem a fy, que é quando a gente faz a derivada parcial em y. Agora, o que tem x é constante. Então, tudo que tem x na derivada some. Ele fica 4y. Derivada de 4y fica 4. Né? Derivada do menos 4y ao quadrado fica menos 8y. Ok? Então, o próximo passo, agora que a gente já tem as derivadas parciais, é a gente ver se tem algum valor, algum ponto xy que faça com que esta função seja zero e esta função seja zero. Então a gente vai analisar os pontos críticos quando a f de x é igual a zero. Isso aqui é o equivalente a menos 2x igual a zero. Isso aqui acontece em x. Quanto que dá aqui, ó, em x igual a 1, né? Em x igual a menos 1. Tá? É só isolar o x aqui, que a gente tem menos 1. Certo? Ou é só pensar, né? Que se a gente coloca o menos 1 aqui, fica menos 2 mais 2 igual a 0. E aí depois para o y a mesma coisa. A gente vai ver. Então, o que essa primeira derivada está nos dizendo? Ela está nos dizendo que a taxa de variação em x, né, na direção de x, ela é sempre zero, ou seja, a derivada é igual a zero, né, quando a gente vê ao longo do x,
em x igual a menos 1. Não importa o y. Não importa o y, essa derivada é sempre zero para x igual a menos 1. Para qualquer valor de y, né, essa derivada é igual a zero. Beleza, é uma parte da condição. A segunda parte da condição é que a derivada em y tem que ser zero também. Então são derivadas parciais, são derivadas cruzadas, são derivadas direcionais num certo ponto. Né? Uma derivada direcional na direção de x e outra na direção de y. Então aqui a gente tem 4 menos 8y igual a zero. Ou seja, isso daqui, a derivada é igual a zero em y igual a 1 meio. Não importa o valor do x, sempre que o y for igual a 1 meio, a derivada parcial em y é zero, ok? Então a gente tem duas condições, né? Essa derivada é igual a zero sempre que o x é igual a menos 1, essa derivada é igual a zero quando o y é igual a 1 meio. Isso daqui automaticamente já nos dá uma informação de que quando o x for menos 1 e o y for 1 meio, a gente tem as duas condições satisfeitas. Então a gente tem um ponto crítico. Tem um único ponto crítico, né? No menos 1 e 1 meio. Então menos 1 e 1 meio é um ponto crítico da função. Agora, se esse ponto crítico é um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de cela, a gente não sabe só olhando para esse resultado. A gente tem que aplicar a segunda parte do teste da derivada segunda, que é verificar aquele parâmetro D, que a gente definiu em aula, que a gente vai fazer agora. Ok? Agora, para a gente saber que tipo de ponto crítico é esse, né, a gente vai ter que aplicar o teste da derivada segunda. Ou o teste da segunda derivada, tanto faz. Como é que é o teste da segunda derivada? A gente vai analisar o parâmetro D. O parâmetro D, ele é o seguinte, a gente vai pegar o determinante, como um determinante, né? A gente vai fazer o fxx, aqui o fxy, aqui o fyx e aqui o fyy. Quando a gente faz o determinante, a gente pega assim, ó, fxx vezes o fyy menos o fxy vezes o fyx, que é igual, né? Lembram que a gente já provou na outra aula, né? Já fez exercício demonstrando que o fxy é igual ao fyx, então isso daqui está ao quadrado. Então a gente tem que determinar o parâmetro D, utilizando esta regra aqui. Só que para determinar o D, a gente precisa do fxx, a gente precisa do fyy e do fyxy. Então a gente vai fazer essas derivadas agora. Então aqui a gente vai fazer o fxx. A gente já tem a derivada em x e a gente vai fazer a derivada parcial em x da derivada em x que a gente já tinha feito antes, que é menos 2 menos 2x. Então a gente deriva de novo. Isso daqui vai dar, aqui dá 0 e aqui dá menos 2. Então notem que a derivada segunda, ela, neste caso específico, não depende nem de x e nem de y. Ela poderia depender, mas nesse caso não depende. Então é menos 2, ok. A derivada fyy. Então a gente vai fazer a derivada parcial em y da fy, que a gente já tinha antes, que era o 4 menos 8y. Então aqui a gente tem menos 8, porque a derivada do 4 vai dar 0 e aqui dá um menos 8. Mesma coisa, poderia depender de xy. Neste caso específico não depende. Então a gente tem dois números constantes. Agora a gente tem que ver o fxy. O fxy, a gente vai fazer a derivada em y da f de x, da fx, que é menos 2 menos 2x.
que no caso é zero, né? Porque deriva aqui, é tudo constante para o y. Então dá zero, ok. Agora, olha só. Então, portanto, o nosso parâmetro D, eu não escrevi antes, mas esse parâmetro D, como fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado, ele pode ser uma função de x e y. Pode ser. Muitas vezes vai ser. Este caso específico, ele não é, mas é porque essas derivadas deram constantes, tá? Mas ele poderia ser. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente tem menos 2 vezes menos 8 menos 0 ao quadrado, né? Depende de x e de y? Não, não depende. Se dependesse de x e de y, o que a gente faria? No lugar do x, coloco menos 1, no lugar do y, coloco 1 meio. Então a gente vai testar esse parâmetro D no ponto crítico, ok? Notem que aqui, ó, o D, ele vai ser o mesmo, independente de estar no ponto crítico ou não. Então a gente vai pôr aqui, ó, em menos 1 e 1 meio. Né? Que mudou alguma coisa? Não, porque não tem nem x e nem y aqui. Beleza? Mas eu acho que vocês já entenderam essa parte. Então, ó, menos 2 vezes menos 8 fica 16. E aqui mais 0. Então, esse parâmetro D aqui, ó, ele é 16. Ok. O que isso nos dá de informação? Deixa eu até baixar aqui um pouquinho a câmera. Aqui. A gente vê que 16 é maior do que 0. Né? Sendo esse parâmetro D positivo, então, deixa eu apagar aqui. Então agora que a gente vai para a análise da situação, né? Sendo ele positivo, a gente sabe que é um máximo ou mínimo, né? Não é ponto de Cella. Agora, sendo ele positivo, a gente vai saber se é máximo ou mínimo analisando para o fxx. Que o fxx, no caso, então até eu vou anotar aqui, ó, fxx. A derivada segunda em x da f, a gente viu que é menos 2, que no caso é negativo. Sendo a derivada segunda negativa, isso aqui está num pico, né? Porque a derivada segunda está diminuindo. Então a gente tem essas duas condições combinadas, né? Elas significam que é um máximo local. Então, como sendo, né, o D menos 1 e 1 meio positivo e o fxx negativo, o ponto, no ponto também, né? Aqui também é importante que a gente analise no ponto. Sendo essas duas condições, né, esta combinação de condições, então o ponto menos 1 e 1 meio é um máximo local. Ok? Bom, então aqui na questão 6 a gente tem a f de xy como x ao cubo y mais 12x ao quadrado menos 8y. Então, para a gente analisar máximos e mínimos locais, vamos determinar as derivadas parciais, né? Determinar primeiro os pontos críticos, né? Os pontos críticos. Porque se não tem ponto crítico, daí não tem por que continuar,
mas aqui, geralmente, polinômios de ordem 2 e 3, eles têm ponto crítico, então a gente vai encontrar. Se é um polinômio de ordem 1, esse daqui é um plano, né? Aí um plano não tem mínimos e máximos locais. Isso vocês devem lembrar de geometria analítica. Mas vamos lá. Esse daqui, então, vamos determinar os pontos críticos. Como é que a gente faz isso? Derivada parcial em x, ela vai ser quando a gente pega o y como constante. Então aqui, ó, a derivada parcial de x ao cubo y vai ser 3x ao quadrado y. O y mantém como uma constante. Depois, a derivada de 12x ao quadrado é mais aqui 24x. E aqui o menos 8y dá zero. E aí depois a gente vai olhar a f de x igual a zero, né? Quando 3x ao quadrado y mais 24x é igual a zero. Tá, então aqui a gente não tem um ponto que é igual a zero, a gente já tem uma curva, né? Já fica uma coisa um pouco mais elaborada para a gente achar aonde a f de x é igual a zero. Agora a gente tem a fy, a derivada parcial em y vai ser zero, né? A gente tem que saber qual é essa derivada. Então o x ao cubo é constante, a gente fica só com o x ao cubo, né? E aí a gente tem aqui, vai dar o 12x ao quadrado é constante também. Aqui fica só menos 8. Então, a fy vai ser zero quando x ao cubo menos 8 for zero. X ao cubo menos 8 for zero. Ok. E agora, dessas duas aqui, né, encontramos o ponto crítico nos valores de x e y que satisfazem 3x ao cubo y mais 24x igual a zero e x ao cubo menos 8 igual a zero. Bom, então aqui... O professor, ali no 3... Então aqui é x ao quadrado, né? Desculpa, eu errei. Então, 3x ao quadrado y mais 24x igual a zero. Aqui a gente tem como obter o valor do x, né? Então a gente sabe que o x ao cubo menos 8 igual a zero, a gente temos que o x ao cubo é igual a 8. Qual o valor de x que elevado ao cubo dá 8? Então a gente tem aqui o x igual a 2. Ok? Então, x igual a 2, ao quadrado é 4, ao cubo é 8, certo? Então, e notem que como é um expoente ímpar, não tem aquele problema de ser mais ou menos 2, né? Senão a gente teria dois valores de x, aqui a gente só tem um. Só o x igual a 2 elevado ao cubo dá 8. Então, aqui, olha só, a gente já sabe o valor de x. Agora, nessa outra aqui, a gente vai ter 3 vezes 2 ao quadrado vezes y, mais 24 vezes 2, igual a zero. Então, aqui a gente tem 3 vezes 4 dá 12, e aqui a gente tem mais 48, né? Então, a gente tem 12y mais 48, igual a zero. Ok? Então a gente vai ter o y igual a menos 4. Tá? Vocês podem verificar como é o x igual a 2 e o y igual a menos 4, que satisfaz essas duas condições. Então, logicamente, a gente tem esse como um ponto crítico, né? Então, o x igual a 2 e y igual a menos 4 é um ponto crítico, né? Daí a gente vai analisar. Então, a gente vai analisar se o ponto 2 e menos 4 é um máximo, um mínimo ou um ponto de célula. Como é que a gente analisa isso? Né? A gente vai analisar o parâmetro D, né?
vamos analisar o D, que pode ser uma função de x e y, né? E aí então a gente vai analisar a f de xx, a fxy, menos a fx, aliás, yy, e aqui as derivadas cruzadas ao quadrado. Né? Então notem que eu já coloquei aqui que isso aqui pode ser uma função de x e y. Vamos analisar essa função e depois a gente vai aplicar no ponto, para ver se esse ponto específico é um ponto crítico. Então, né, fxx, a gente vai fazer a derivada parcial em x do fx, que é a derivada parcial em x. Então a gente vai para a derivada segunda, né? Então quando a gente derivou em x aqui, a gente ficou com 3x ao quadrado y mais 24x. Daí a gente deriva de novo em x e a gente tem, derivando de novo em x aqui, a gente fica com 6xy mais 24. Então essa é fxx. Notem que no problema anterior a gente tinha achado um número e aqui a gente achou uma função. Não tem problema, salva essa função, deixa ali paradinha. Aí depois a gente vai ter o fYy, né? Que é a derivada parcial em y da função que a gente já tem, que é a derivada em y da função aqui em cima, que é o x ao cubo menos 8. Só que olha só, quando a gente deriva isso daqui em y, isso aqui vai dar zero. Ok? Então, não importa o valor de x e y, essa derivada segunda em y sempre dá zero. Beleza, agora, olha só. A derivada cruzada. A gente vai fazer a derivada em y dessa função que a gente tem aqui, que a gente obteve ao derivar a função em x. Aqui. Então, derivando em y, a gente fica com 3x ao quadrado. Pronto, só isso. Ok? Então, né, o nosso D, ele vai ficar o 6xy mais 24 vezes 0. Então, na verdade, matou esse cara aqui, né? E aí a gente tem menos o 3x ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Então, esse daqui vai ser menos 9x na quarta. Ok? Só que quando a gente olha para esse menos 9x na quarta, a gente já vê que não importa o valor de x, né? Isso aqui sempre vai ser negativo, porque qualquer valor de x que coloca na quarta, ele fica positivo. Com um sinal negativo na frente, fica negativo. Então, esse D é sempre negativo. Inclusive no ponto 2, né? No x igual a 2. No x igual a 2 aqui vai ser negativo, né? Então, automaticamente a gente já vê que ele não é nem máximo e nem mínimo, né? Então, provavelmente ele é um ponto de Cella. Bom, a partir de agora, a gente analisa o parâmetro D no ponto x igual a 2 e y igual a menos 4. A gente simplesmente substitui 2 no x e menos 4 no y. Não tem y, né? Mas aqui vai ficar, então, menos 9 vezes 4. Menos 36. Isso aqui é negativo, né? Sendo D em 2 e menos 4 negativo, este é um ponto, né? Sabemos que o ponto 2 e menos 4 é um ponto de Cella. É um ponto de Cella, né? Bom, então, tá aqui o nosso exemplo.